É lei. Um permanecia preso por uma corda, suspenso diante da parede vertical. O outro controlava essa corda a partir de cima. Não havia plataforma, não havia apoio fixo. O corpo oscilava no ar, próximo o suficiente da rocha para trabalhar, distante o bastante para não ser esmagado caso algo se soltasse. A comunicação era constante, feita por gestos e palavras curtas. Qualquer mal-entendido colocava ambos em risco. A corda não era apenas sustentação, era a única chance de evitar uma queda direta. As ferramentas eram simples e pesadas: barras de ferro, alavancas curvas, martelos longos. Nada absorvia impacto. Tudo devolvia a força para o corpo. Cada golpe exigia controle, porque o espaço era limitado e o equilíbrio precário. Wat reicht das? Ja. Ja, maar dat bekoeken nou. Ja, dat kan je toch niet. Ja, ziemlich groß. Ja, dat is het. Allemaal het rutsch koppen, dat wist je af. Quando a face da rocha estava limpa, começava a inspeção, não visual, mas sonora. O trabalhador golpeava levemente a pedra e escutava. O som indicava se o interior era sólido ou se escondia fraturas. Um som oco denunciava perigo. Um som limpo autorizava o avanço. Essa leitura não era ensinada em livros, era aprendida com o tempo, errando e sobrevivendo. Escolhido o ponto, a linha de separação era definida. Não havia marcação prévia no papel. A linha surgia na própria pedra. Com golpes iniciais que indicavam o caminho da ruptura. Hans, jetzt komm. Essa linha precisava seguir a estrutura natural da rocha. Forçar uma direção errada resultava em quebra imprevisível. Ao longo dessa linha, uma fenda estreita era aberta. Não profunda demais, não larga demais, apenas suficiente para guiar a separação. Para isso, usavam ferramentas de ponta longa e perfil quadrado. Cada golpe aprofundava a fenda poucos milímetros. O processo era lento. A pressa criava tensões desiguais. Tensões desiguais quebravam a pedra onde não devia. A fenda precisava ser contínua, regular, obediente. Zo. Quando a fenda estava pronta, pequenos cunhos de ferro eram preparados. Eles não eram todos iguais. Eram separados por tamanho. Cada um tinha função específica. Entre os cunhos, placas finas de metal eram colocadas para distribuir a pressão. Os cunhos eram inseridos um a um ao longo da fenda. A distância entre eles não era aleatória. Seguia a experiência acumulada. Muito próximos, a pedra estourava. Muito distantes, não funcionavam. O primeiro ciclo de golpes era leve.
apenas para assentar os cunhos, o segundo um pouco mais forte. O objetivo não era quebrar a pedra de imediato, mas sim criar uma pressão interna crescente e invisível. Nesse tempo, ninguém se afastava. Todos ficavam observando. A pedra respondia com pequenos estalos. Cada som era interpretado. Um estalo seco indicava progresso. Um estalo irregular indicava risco. A tensão aumentava devagar. A rocha resistia até o limite, e quando cedia, não dava nenhum aviso prévio. Às vezes, o bloco simplesmente se soltava de uma vez só. Outras vezes, apenas se deslocava alguns centímetros, suficiente para matar quem estivesse mal posicionado. Adam bringt einen großen Teil, ja. Esse era o ponto mais perigoso do trabalho. A pedra já não fazia parte da parede, mas ainda não estava no chão. Estava suspensa pela própria tensão interna. Qualquer golpe mal calculado podia liberar toneladas de rocha sem controle. Quando finalmente o bloco se desprendia, a queda era violenta. O chão tremia, fragmentos voavam, o som ecoava pela pedreira. Só então era possível respirar. Mas o trabalho não terminava ali. Ele apenas mudava de forma. Quando a poeira baixava, começava a inspeção. O bloco era golpeado em vários pontos, sempre com martelos menores. Não para quebrar, mas para ouvir. O som revelava o que os olhos não viam. Fissuras internas, tensões ocultas, falhas criadas no momento da queda. Um som irregular bastava para condenar o bloco inteiro. Se estivesse comprometido, era abandonado. Não havia tentativa de reaproveitamento. A pedra defeituosa não compensava o risco. Dias de trabalho eram descartados sem discussão. O tempo perdido não importava. A vida, sim. Quando aprovado, o bloco precisava ser preparado ali mesmo. Ele ainda era grande demais, pesado demais e irregular demais para ser movido. As bordas soltas, chamadas de casca, eram removidas primeiro. Essa camada externa parecia inofensiva, mas escondia rachaduras. Golpes fortes a desprendiam em pedaços. Cada lasca que caía mudava o equilíbrio do bloco. O trabalhador precisava prever isso. Um pedaço removido do lado errado fazia a pedra girar. Se girasse, esmagava. Por isso, o trabalho era alternado. As partes salientes eram removidas com martelos maiores e cunhos mais largos. Em seguida, vinha uma manobra crítica: deitar o bloco. Alavancas eram inseridas sob a pedra. Calços eram posicionados com cuidado.
A rocha era forçada a girar lentamente. Esse momento exigia coordenação absoluta. O bloco precisava cair no ângulo certo. O trabalho recomeçava. A superfície, agora exposta, precisava ser avaliada. Desníveis naturais apareciam. Depressões profundas indicavam quanto material ainda teria de ser removido. A pedra ditava o ritmo, nunca o contrário. As medições eram simples. Não havia réguas precisas. O centro era estimado visualmente. A partir dele, marcas eram feitas até as bordas. Essas marcas mostravam onde havia excesso. Tudo além precisava desaparecer. Os golpes agora eram mais controlados. Menos força, mais repetição. Martelos de ponta dupla removiam pequenas porções. O som mudava conforme a espessura diminuía. O ouvido continuava sendo o principal instrumento. 2 homens permaneciam trabalhando juntos. Um concentrado nos golpes maiores. O outro corrigindo imperfeições. Essa divisão evitava erros acumulados. Trabalhar sozinho cansava o dobro, e o cansaço sempre levava ao erro. Com o tempo, o formato redondo começava a aparecer. Não era perfeito, mas já dava para reconhecer. A pedra deixava de ser só um bloco e virava algo com uma função, mas ainda era perigoso. Nessa etapa, a superfície precisava ficar bem nivelada. As batidas de lado iam tirando o que sobrava. O ritmo era constante, quase mecânico. Parar quebrava o fluxo. Recomeçar só aumentava o risco. O corpo do trabalhador ia se adaptando ao peso. As mãos ficavam duras e os ombros doíam. Ele tinha que manter o foco mesmo exausto. Um erro naquela hora ainda podia botar tudo a perder.
A medição é necessária para avaliar a circunferência da pedra. Quando o formato ficava mais definido, já dava para mover o bloco. Mas isso não trazia segurança, só mudava o tipo de perigo. O que antes podia esmagar, agora podia cair no transporte. E ainda tinha muito trabalho pela frente. Quando o bloco finalmente podia ser movimentado, iniciava-se outra fase crítica: o transporte. Não havia veículos robustos, nem sistemas confiáveis de amortecimento. O peso continuava o mesmo. O perigo apenas mudava de forma. Cordas grossas eram presas ao redor da pedra. Ganchos simples, muitas vezes reaproveitados, seguravam toneladas de rocha por pura resistência do material. Antes de qualquer elevação, os nós eram verificados. Não uma vez, mas várias. Auf der zweiten Seite ist ein größerer Buckel abzutragen. Zo. Ja, maar doe dat ook, Jozef. Doe dat lijstje, maar hou dan ook schottel erin, hè. houden. Doe maar met schottel erin, hou ik met lijstje, hè. Also, hou ik heel schottel nemen. Und du mit zu D, na ja, A solidez visível escondia um processo frágil, sustentado por erros que não aconteceram. O trabalhador sabia disso. Ele via o resultado final e sabia o quanto aquilo esteve perto de não existir. Cada bloco assentado carregava a memória de quase acidentes, de estalos ignorados, de pedras que se moveram um pouco mais do que o esperado. Com o passar dos anos, o corpo acumulava marcas, cicatrizes, deformações, dores permanentes. Não havia aposentadoria.
Quando o corpo não respondia mais, o trabalhador era substituído. O conhecimento ficava. O indivíduo, não. Esse trabalho perigoso não produzia apenas estruturas físicas. Produzia uma cultura de precisão absoluta, um entendimento profundo de que certos erros não ensinam nada, porque não deixam sobreviventes. E talvez seja por isso que essas técnicas atravessaram séculos com poucas mudanças. Não porque eram primitivas, mas porque eram as únicas que funcionavam, dentro daquele limite extremo.